Pode se assentar. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Quantos creem que o Senhor te trouxe aqui para confirmar e falar o seu coração? Eu creio que nós poderíamos terminar, que o Senhor já ministrou poderosamente através dos irmãos aqui, da IBR, do Rê, do Vaso Novo, que está junto com os irmãos. Mas eu creio que o Senhor ainda deseja fazer algo nessa noite. Quantos creem nisso? Então eu queria te convidar nesse momento, você abrir o seu coração. Não perca nada, cada detalhe o Senhor pode fazer algo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 diz assim: Salomão, ele diz: disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. E de que adianta eu buscar o prazer? Depois de pensar muito, eu resolvi me animar com vinho, procurar atalhos para viver feliz. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me o mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Que era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Sabe, irmãos, diante desse texto nós aprendemos Salomão aqui, ele fazendo um balanço da vida dele, refletindo tudo que ele viveu. Um homem que começa tão bem dizendo, tudo que ele poderia pedir, ele pede sabedoria ao Senhor. Um homem que tinha temor, um homem que viveu experiências com Deus, mas por um certo momento ele troca aquilo que é eterno por coisas momentâneas. E diante disso ele procura viver tudo que o mundo oferece. Ele procura viver tudo que é aprovado nesse mundo. E ele deixa de viver o temor e a presença de Deus para se igualar a qualquer um. Sabe, irmãos, eu creio que muitas vezes nós não somos diferentes de Salomão. Talvez em alguns momentos a presença de Deus pare de queimar no nosso coração. E a gente começa a buscar mais as coisas momentâneas, como um prazer momentâneo, como uma conquista momentânea, como dinheiro, prata, tantas outras coisas. Mulher, prazer, ser aprovado lá fora, ser aprovado por pessoas. Mas a grande questão é que nós vemos Salomão chegando no final e dizendo assim: eu fiz tudo que poderia um homem fazer. Eu conquistei tudo que alguém poderia conquistar. Mas eu cheguei no fim, e é tarde demais, mas eu percebi que tudo isso era correr atrás do vento. Sabe, irmãos, a grande pergunta que eu faço nessa noite é: onde nós estamos gastando a nossa vida? Onde nós queremos chegar? Sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente está triste, desanimado, bravo, chateado, porque a gente está mais preocupado com essa vida do que com a presença de Jesus. Salomão, muitas vezes nós, diferentes não somos, estamos buscando tudo, mas deixamos o mais importante. Sabe, irmãos, hoje é uma noite de reflexão, a gente pensar onde nós estamos gastando a nossa vida, onde nós estamos investindo, onde nós acreditamos de fato. É no nosso dinheiro, no nosso trabalho,
no nosso status, na nossa reputação. Porque Salomão ele diz, eu fiz tudo que um homem poderia fazer. Eu tive tudo que alguém carnal deseja. Mas eu chego no final da minha vida e eu vejo que eu não sou feliz. Porque não é sobre isso. Sabe, irmãos, o grande perigo é a gente chegar no final da nossa vida e falar, Deus, eu errei. Eu corri atrás de tudo que um homem corre atrás dessa vida. Mas eu esqueci de buscar a tua presença. Através da vida de Salomão, nós aprendemos 3 lições que nos levam ao fracasso. Olha para o seu irmão, diz a primeira. O sucesso sem Deus é fracasso. Irmãos, tem muita coisa aí no mundo que eles chamam de sucesso. Mas se não tiver Deus, é fracasso. Qualquer conquista, se não tiver Deus, é fracasso. Segunda lição, olha para o seu irmão, diz assim. O prazer sem propósito é vazio. Sabe, irmão, se a gente buscar prazer momentâneo nessa vida, a gente vai deitar a nossa cabeça no travesseiro, a gente não vai estar feliz. E Salomão, mais uma vez, entende isso. E a terceira lição de fracasso que nós aprendemos através de Salomão é: o trabalho sem eternidade é vazio. E é fardo, é pesado. Sabe, irmãos, onde você está buscando aprovação? Onde você está buscando ser feliz? Porque nós vemos que Salomão, ele tinha tudo, mas ele começa tão bem. E eu creio que todos nós não somos diferentes, nós começamos bem. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que nós falamos? O que eu mais quero é Jesus. Eu não quero nada mais do que Jesus. Jesus é o que mais importa na minha vida. Alguém foi diferente aqui? Não, quando você entrega a sua vida, tem alguém aqui que aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus? Foi assim ou não foi? Tem mais alguém? 3, 4, 5, 6, 7, glória a Deus. Então, irmãos, qual que é o grande sentido da vida? O grande sentido da vida não é ter, não é conquistar. O grande sentido da vida é ser. Sabe por que muitas vezes a gente está em crise? Porque a gente valoriza mais o que nós conseguimos ter, fazer, do que o que nós somos de fato. Salomão, no final da vida, ele entende que tudo que ele poderia conquistar é só correr atrás do vento. Salomão entende que não é isso que agrada o coração de Deus e não é isso que gera uma eternidade. Onde nós estamos gastando a nossa vida? Qual o fato, é o sentido que nós queremos? Enquanto nós aprendemos com Salomão que ele levou a vida toda para descobrir o real sentido da vida, que não era conquistar coisas, ter coisas, vencer na vida, ser reconhecido, aplaudido por pessoas, mas era ter a presença. O que nós estamos buscando hoje, irmãos? Seja sincero com você mesmo, não precisa me responder, mas o que alegra o seu coração hoje? É ter uma experiência com Jesus ou é alguém te elogiar? O que mais alegra o seu coração hoje é você ter uma experiência com Jesus ou alguém aplaudir você? O que mais alegra você hoje é ser promovido no trabalho, é ter uma oportunidade ou é ter um encontro com Jesus? Não precisa responder, irmãos, mas muitas vezes, quando nós nos tornamos como Salomão, nós queremos uma promoção. Não, buscar a Deus eu busco depois. Ninguém sabe o quanto que eu lutei para ter essa vaga. Ninguém sabe o quanto que eu estudei para conseguir onde eu estou. E muitas vezes existem tantas coisas que têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Em contrapartida, irmãos, nós aprendemos uma lição preciosa com Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo diz assim: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. E o tempo de minha morte se aproxima. Olha que interessante, enquanto Salomão está dizendo, está chegando o final da minha vida, e eu não vivi nada que eu deveria viver de verdade, Paulo já vai ao outro extremo. Paulo diz assim: eu sei que o final da minha vida se aproxima, porém, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ele diz, o tempo da minha morte se aproxima. Aí o versículo 7 diz o quê? Lutei o bom combate, terminei a corrida, ou acabei a carreira, e permaneci fiel. E ele diz, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa, a versão NVT diz aguardam, a versão NVI diz amam a sua vinda. Irmãos, olha que interessante que esse texto diz. Paulo está dizendo que ele está pronto. Mas estar pronto para morrer não é desistir da vida, irmãos. Estar pronto para morrer é estar bem resolvido com a vida que você está vivendo. Quando Paulo diz assim, eu estou pronto, Deus pode me levar, eu já fui entregue como oferta. Paulo não está desistindo da vida, Paulo está dizendo assim, eu estou em paz.
Eu sei que eu cumpri o propósito. Eu sei que eu vivi o que Deus me chamou para viver. E diante disso, então ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Terminei, guardei a fé, permaneci fiel. Irmãos, como que nós estamos vivendo? Porque será que nós estamos bem resolvidos ao ponto de falar, Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, eu estou bem, pode levar. Porque para mim viver é lucro. E morrer é Cristo. Morrer é lucro também. Viver é Cristo. A grande questão, irmãos, é como que nós estamos vivendo. Irmãos, seja sincero, se um anjo aparecer agora e falar, o seu dia, a sua vida acabou, hoje você vai embora, você fica feliz ou triste? Onde nós estamos gastando a nossa vida? Porque quando Paulo diz, versículo 9 diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele está dizendo assim, a minha vida foi cumprida. Eu estou em paz, eu não devo para ninguém, eu não estou bravo com ninguém, não estou brigado com ninguém, eu estou bem, eu estou resolvido. Será que hoje nós podemos dizer isso? Porque quando Paulo diz, combati o bom combate, eu lutei o bom combate, ele está dizendo, eu trabalhei. Eu paguei o preço, eu fiz o que foi preciso, eu não desisti, eu não voltei atrás, eu não baixei a guarda, eu permaneci. Será que nós podemos falar com Paulo, combati o bom combate? Eu tenho convicção disso que eu combati o bom combate. Será que nós podemos falar como Paulo, eu acabei a carreira, eu terminei a corrida, eu fui até o fim, eu perseverei, dever cumprido, missão realizada. Eu sei que eu estou bem, eu não estou em falta, eu não deixei de fazer o que Deus me chamou para fazer. Será que nós podemos declarar isso como Paulo declara? E ele termina dizendo, guardei a fé, NVI ou versão NVT, permaneci fiel. Será que nós podemos declarar que nós acreditamos sem reservas, não duvidamos, permanecemos, guardamos a nossa fé, o nosso coração, para que nós não viéssemos ser corrompidos, porque a Bíblia diz que a fé, vem por ouvir a palavra de Deus. Será que nós ouvimos a palavra de Deus ao ponto de gerar uma fé genuína, onde nada mais nós demos ouvido? Porque Paulo está dizendo assim, a minha vida está resolvida. E quando eu estava escrevendo isso, irmãos, eu confesso que eu me fiz essa pergunta, eu falei, Deus, será que o que mais importa na minha vida é o Senhor? E eu queria que você fizesse essa pergunta para você hoje. Será que Deus, Ele importa mais que o ministério? Deus, Ele importa mais do que o seu chamado, o seu título? Será que Deus importa mais do que as conquistas que nós já conseguimos? Diante de tudo isso, irmãos, nós aprendemos, e Paulo diz assim, eu estou pronto para receber o prêmio. A coroa, o que é coroa? Reinar com Cristo. Mas essa coroa para reinar com Cristo é para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. Quantos que amam a vinda de Jesus? Ele diz, essa coroa para reinar com Cristo não é só para mim, Paulo. Ele diz, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Irmãos, o que mais queima no seu coração hoje? O que mais queima no seu coração hoje? Porque a Bíblia diz que a coroa está disponível para aqueles que amam a vinda de Jesus. A primeira pergunta que eu te faço, eu vou te fazer 3 perguntas hoje. A primeira pergunta que eu te faço é, como que você quer ser lembrado? Pergunta para o seu irmão. Como nós seremos lembrados nessa vida, irmãos? É interessante que nós vemos lá em Mateus 26:13. Diz que aquela mulher do vaso de alabastro, daquele perfume caríssimo, o que ela faz? Mateus 26:13, pode projetar por favor. Diz assim, eu lhe garanto, Jesus dizendo isso, onde quer que as boas novas, a palavra, a mensagem, o evangelho seja anunciado pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela será lembrado. Irmãos, a pergunta que eu te faço hoje é, como que nós queremos ser lembrados? Essa mulher já morreu, claro, e ela é lembrada até hoje por a atitude que ela teve de entregar o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Como que nós queremos ser lembrados, irmãos? Diante da nossa vida, irmãos, qual que vai ser o testemunho que nós vamos dar e gerar? Será que nós vamos ser legal só depois que morrer? Porque depois que morre, um monte de gente é legal, né? Nossa, como ele era legal. Não era nada. Como que nós seremos lembrados? Quem sabe o que é epitáfio? Quem sabe o que é epitáfio? Epitáfio é aquilo que tem no túmulo, aquela mensagem. A pergunta é, o que estaria escrito se alguém fosse escrever uma mensagem resumindo a sua vida? O que estaria escrito
nesse epitáfio? Nossa, olha, ele era tão bom jogando bola. Nossa, você viu como ele era? Qual é a mensagem que representa você hoje? Seja sincero. É uma mensagem fútil, inútil, que você não vai levar para a eternidade? Ou vai ser uma mensagem de falar, eu conheci Jesus através do cuidado dele, eu conheci Jesus através da ação dele? Ou será você vai ser conhecido, nossa, aquele lá era sem vergonha, era mulherengo? Como que nós seremos lembrados, irmãos? Porque essa mulher, ela é lembrada pela ação de adoração que ela tem diante de Jesus, entregando o que ela tinha de mais precioso. O que nós estamos entregando diante de Jesus? Qual é o nosso caráter que nós estamos entregando diante de Jesus? Qual que é o nosso coração que nós estamos entregando diante de Jesus? Porque é isso que nós seremos lembrados. Filipenses 1:21 diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mais uma vez Paulo nos mostrando, irmãos, que ter uma vida resolvida não é indiferente, o tanto faz de ser indiferente. Tanto faz, não. Mas é o tanto faz de, para mim, viver ou morrer, tá tudo bem, porque os dois eu vou viver com excelência. Os dois eu vou cumprir com excelência, né? Sendo em vida, eu vou continuar fiel a Deus. Mas sendo em morte, eu cumpri o meu papel e eu vou viver a eternidade com Cristo. Sabe, irmãos, a grande questão é onde, como que nós queremos ser lembrados? Como que vai ser a nossa memória? Quem que eu sou diante de Jesus e quem eu sou diante das pessoas? A segunda pergunta que eu te faço é, e se hoje for a nossa última oportunidade? E se hoje, irmãos, for a nossa última chance? Porque nós vivemos muitas vezes como se amanhã eu resolvo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu faço o que tem que ser feito, mas e se não chegar amanhã? Isaías 55:6 diz, busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina a buscar a Deus com intensidade, nos ensina a buscar a Deus com prioridade. Olha, o seu irmão diz assim, chegará um tempo que não haverá mais tempo. Pergunte para você mesmo, o que você está esperando para resolver a sua vida? Quando Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele está dizendo assim, a minha vida está resolvida. Eu sei que eu sou em Cristo. Eu estou bem. Eu não preciso pedir para o anjo, me dá mais uma semana, porque eu tenho tanto problema para resolver, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que voltar a ter testemunho, eu tenho que voltar a ser homem de Deus. Não, Paulo diz assim, Deus, se é agora, pode levar, está tudo bem. A grande questão é, irmãos, vai chegar um tempo que não vamos ter mais tempo. E qual tem sido a nossa desculpa? Depois que eu casar, então eu vou buscar Deus? Não, depois que eu me formar na faculdade, aí eu vou me firmar na igreja, eu vou buscar a Deus. Não, depois que eu for promovido, tiver filhos, irmãos, depois que você fizer tudo, Deus não precisa de você. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre o quanto você depende dEle. Sabe qual é o seu problema? Você se acha tão bom que você quer estar preparado para fazer as coisas para Deus. Deus não precisa da sua capacidade. O que Deus espera de você é a sua disposição. Sabe o problema? Que você quer entregar para Deus performance. Eu vou estudar, vou preparar. Deus não precisa da sua performance, Deus precisa do seu coração. Sabe qual é o problema? Você quer entregar algo com tanta excelência que você vai passar a vida inteira como Salomão, tentando, fazendo, chegar no final e falar, não deu tempo. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê para buscar a Deus? Você está esperando o quê para viver o propósito de Deus? Mateus 6,33 diz o quê, irmãos? Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas, ou demais coisas, vos serão acrescentadas. Irmão, você está preocupado com o quê? O que tem te tirado da presença de Deus? Sabe, irmãos, eu confesso que um dia, quando o Senhor falou comigo que me chamou para ser pastor, eu não queria. Eu falei para o meu pastor, eu falei, não vou ser pastor, não quero. Ele falou, por que você não quer? Eu falei, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho família, eu tenho tanta obrigação, eu não quero isso para a minha vida. Eu lembro que eu decidi isso. Então hoje eu não sou pastor porque eu quero. Não tenho peso nenhum, sou feliz. Mas é porque Deus confirmou, porque senão eu não seria. Sabe, irmãos, eu lembro um dia que eu estava num encontro, num evento, né? E aquele dia o Senhor confirmou algo, falou, você está esperando você ter capacidade para fazer, eu não preciso da sua capacidade. Sabe, você quer entregar o que para Deus, irmão? Você quer surpreender a Deus? Eu quero mostrar para Deus que eu sei. Irmãos, não é sobre isso.
A grande questão é que muitas vezes a gente está correndo atrás do vento como Salomão, dizendo, não, eu vou trabalhar, eu vou pagar as contas, eu vou curtir minha vida. Irmãos, quantas vezes você está trocando um propósito de Deus por um momento, por algo momentâneo, por algo passageiro, e você está jogando no lixo a glória de Deus? Até quando a gente vai brincar com a igreja, com o Senhor? Até quando que a gente vai brincar com a glória de Deus? Sabe, irmãos, o que importa de verdade? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que Eclesiastes 3:20 diz que no final todos vão para o mesmo lugar. Talvez você está lutando tanto para conquistar tanta coisa. Tá, legal. Você pode até deixar algo para a próxima geração. Mas, irmãos, não é sobre deixar uma herança para a próxima geração. A herança acaba. Mas é sobre deixar um legado para a próxima geração. Sabe, irmãos, talvez você está mais preocupado em deixar uma herança para os seus filhos. Mas sabe o que realmente vai mudar a eternidade deles? Não é a herança que você vai deixar, mas é um legado, onde eles vão falar, eu vou permanecer porque meu pai me ensinou a ser fiel. Sabe qual é o seu problema? O meu problema é que muitas vezes a gente está mais preocupado em dar uma condição boa para os nossos filhos do que apresentar Jesus. A gente está mais preocupado em ter uma qualidade de vida excelente do que viver o propósito de Cristo. A gente está mais preocupado em ter uma vida boa do que depender de Deus totalmente. Salomão, ele entende que o dinheiro não foi suficiente e ele teve tudo, ninguém teve mais que ele. Salomão entende que o status não era suficiente e ele foi o homem mais poderoso. Ele entende que a capacidade não era suficiente. Sabe, irmãos, até quando a gente vai ficar procurando em coisas para tentar ser feliz? Você nunca vai ser feliz. Enquanto você tentar colocar algo acima de Deus, você nunca vai ser satisfeito. Vai chegar um tempo que não terá mais tempo. E a gente está esperando o quê? Amanhã eu peço perdão, amanhã eu resolvo, amanhã eu volto a viver o Evangelho, amanhã eu volto a servir, amanhã eu volto a amar Jesus, amanhã. Irmãos, amanhã não vai chegar. Vai chegar um dia que não vai ter o amanhã. Você está esperando o quê para realmente viver o propósito de Deus? E a última pergunta que eu te faço: onde nós estamos gastando a nossa vida? Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Nesse momento, irmãos, Paulo, ele está falando sobre coisas que eram uma preocupação para ele. O status, conhecimento, o quanto que ele era letrado, o quanto que ele perseguia a igreja, o quanto que ele era bom. E chega no momento que ele vê que tudo isso, perto de Cristo, é insignificante. Chega um momento que ele vê que tudo que ele conquistou na vida, tudo que ele fez, assim como Salomão, ele percebe, não serve para nada. E Paulo então diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas Paulo está falando? O esforço, a reputação, o seu conhecimento, a sua justiça própria. Ele diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas. Eu achava que isso tinha valor de verdade. Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Vale menos que lixo. Lixo não tem valor nenhum. E Paulo está dizendo, tudo que ele conquistou vale menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, se existe algo que tem valor para você, é porque ainda você não conheceu Cristo de verdade. Porque a partir do momento que você conhece Cristo, nada tem mais valor que Cristo. Acho que você não entendeu. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, nada tem mais valor do que Jesus. A partir do momento que você tem uma experiência com Jesus, meu irmão, não é o seu trabalho, não é a sua conquista, não são os prazeres desse mundo que vão tomar o lugar de Jesus na sua vida. Agora a grande questão é: onde nós estamos gastando a nossa vida? Por que seu casamento não está bom? Por que você está vivendo um tempo difícil? Porque onde você está buscando refúgio? Quem é a sua resposta? Sabe, irmãos, o que tem valor de verdade para nós? 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Quando nós falamos sobre Eliseu, ele queimou uma junta de bois. Eu estava pesquisando, uma junta de bois, são 2 bois. Cada boi hoje custa mais ou menos, para arar a terra, um boi preparado para arar a terra, custa mais ou menos R$5.000. Quando Eliseu decidiu seguir
O Senhor, sabe o que ele faz? No mínimo, ele queimou 10 mil reais. Ah, mas como que eu vou queimar 10 mil reais? Não, você não sabe quanto que eu trabalhei para conquistar tudo isso que eu tenho. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro literal, mas estou dizendo o que tem tomado lugar de Cristo. Porque quando Eliseu recebe o chamado, Eliseu ele não pôs na balança, deixa eu ver se Deus vale mais do que 10 mil reais. Deixa eu ver se Deus vale mais do que uma junta de bois. Sabe, a história de Eliseu nós vemos pelos estudos que ele era muito rico. A família dele era muito rica, porque tinha terreno, tinha 12 juntas de bois. E ele queima uma junta. Mas era uma família próspera. Quando ele decide seguir Deus, ele abre mão do conforto. Quando ele decide seguir Deus, ele abre mão das conquistas, ele abre mão do status. Sabe, irmãos, o que está impedindo você de ter uma experiência com Deus? O que você não quer abrir mão porque custa mais do que Deus? Eliseu não colocou na balança. Sabe, irmãos, eu falo isso porque um dia eu coloquei na balança. Um dia, quando eu não quis ser pastor, eu coloquei na balança. Eu falei, não, a minha vida é muito cara para eu ser pastor. A minha vida vale muito para eu entregar minha vida para isso. O que você tem que colocar na balança hoje? O que tem sido mais valioso do que Jesus? Um prazer? Uma noite? Um trabalho? Uma promoção? Às vezes a gente critica, né, Judas por ter vendido Jesus. Mas quantas vezes a gente tem trocado Jesus por tantas coisas? Talvez Jesus não custou 30 moedas para você, mas custou uma noite de prazer. Talvez Jesus não custou 30 moedas para você, mas custou negociar um princípio para ser promovido. Talvez Jesus não custou 30 moedas para você, mas custou a sua eternidade, que vale muito mais que 30 moedas. Sabe, irmãos, quanto que nós estamos dispostos a abrir mão do que nós temos para que Jesus reina sobre nós? Eliseu, ele não abriu mão só de uma junta de bois, mas ele abriu mão de um status de conforto, de ter tudo pronto, de ter sua família. Ele abre mão de tudo isso. Quanto você está disposto a abrir mão para seguir Cristo? Até onde você está disposto a seguir? Sabe, quando nós vemos, irmãos, Pedro diante de Lucas capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz, assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, Pedro era um pescador. Diante daquele convite de Jesus, ele está com toda a vida dele naquele lugar, o salário dele, o dinheiro dele, a experiência dele, o material de consumo de trabalho dele, está tudo lá. E a Bíblia diz o quê? Que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, irmãos, quando que a gente tem colocado na balança? Não, seguir Jesus vai me custar muito caro. Aí a gente entra no problema do jovem rico, lembra? Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Segue os mandamentos. Não, isso eu já faço. Isso eu já faço. Eu sigo os mandamentos. Ah, é? Você é tão bom assim? Então vende tudo e me segue. Ah, Jesus, não dá. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito status, eu tenho muito conhecimento. Você já viu quantas vezes a gente quer bater no peito, que a gente faz o que Deus manda, mas na hora que Deus faz um teste, Pedro, jamais eu vou te abandonar, Jesus. Na primeira dificuldade, não conheço. Sabe, irmãos, quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida por Jesus? O quanto que Jesus vale para você hoje? Para Judas valeu 30 moedas, talvez para nós está valendo muito menos que isso. Diante daquela mulher que ela derrama um perfume precioso aos pés de Jesus, irmãos, os estudiosos dizem que aquilo valia o salário de um ano, porque valia cerca de 300 denários, e era 1 denário por dia de trabalho. Será que nós estamos dispostos a entregar aos pés de Jesus tudo que nós temos hoje? Eu falo, não, Deus, não dá, porque amanhã eu preciso pagar a conta. Sabe, irmãos, é óbvio que eu não estou falando no sentido literal. Mas também se for Deus pedir isso, amém também. Mas a grande questão é quanto que nós estamos dispostos a confiar em Deus quando Ele nos pede algo que parece impossível. Porque a gente gosta de ter o controle na nossa mão, irmão. Seja verdadeiro, vai. A gente gosta de ter o controle. Quando a gente perde o controle, a nossa vida desaba. Ai, Deus é bom, por quê? Porque eu estou com as contas em dia. Deus é bom porque eu comprei minha casa. Deus é bom porque eu estou com o carro que eu sonhei. Deus só é bom quando você consegue o que você quer. E o dia que você perder tudo, Deus não é mais bom? Deus deixou de ser bom? A bondade de Deus não está ligada ao que Ele pode te dar, irmãos, mas a bondade de Deus está ligada ao que Ele é. Acho que você não entendeu. A bondade de Deus não está ligada ao que Ele pode te dar. Enquanto você estiver esperando Deus te dar algo, você nunca vai viver a bondade, a plenitude de Deus, porque a bondade de Deus está ligada ao que Ele é.
Sabe, irmãos, a gente às vezes está correndo atrás do vento, porque a gente está buscando um Deus que faz tudo o que nós queremos. Mas nós precisamos aprender que nós não viemos aqui buscar um Deus que faz tudo o que nós queremos. Mas nós, quando conhecemos Jesus, nós nos tornamos aquele que vai fazer tudo o que o Senhor quer. Muda tudo. O quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida. Para encerrar, eu quero falar 3 pontos sobre o que nós precisamos fazer para entregar a nossa vida, gastar a nossa vida aos pés de Jesus. Olha para o seu irmão e diga: primeiro, de verdade, diga: primeiro, aponta o dedo na cara dele e fala assim: você precisa morrer. Irmãos, quando alguém morre, ele reclama. Quando alguém morre, fica falando mal dos outros. Quando alguém morre, está insatisfeito. Não, porque ele não tem mais sentimento. Sabe por que muitas vezes você está gritando, está reclamando? Porque você está vivo demais. E quem está vivo demais, Cristo não pode fazer nada. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 12, versículo 24. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. A sua morte, porém, produzirá muitos frutos, né? Novos grãos. Olha para o seu irmão e diz assim: enquanto você não morrer, você não vai frutificar. Sabe por quê, irmão? Se você achar que está frutificando, não tem nada de Deus, é a sua força, é o seu status. Você quer frutificar de verdade? Você quer viver o propósito? Não dá para viver o propósito de Deus enquanto a gente não morrer. Só gera frutificação quando gera morte. Porque quando nós morremos, nós nos anulamos. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Eu jamais vou falar assim: Deus fez porque eu estava lá. Não, porque eu morri. Quem morreu não tem parte. Quem morreu não tem glória nenhuma. A Bíblia diz que se para frutificar o grão precisa morrer. Sabe por que muitas vezes há áreas da nossa vida que não estão rompendo, irmãos? Porque você está vivo demais. Porque eu estou vivo demais. Enquanto nós não morrermos de verdade, não tem como Cristo frutificar em nós. Enquanto a gente estiver vivo demais, o nosso eu vai falar mais do que Cristo. Se nós queremos viver o propósito, irmãos, não dá para estar vivo. Porque quem está vivo não permite que Cristo reina. Porque para viver o propósito de Deus, a gente precisa morrer. Por isso Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, enquanto você está vivendo a sua vida, Cristo não pode fazer nada. Você só vai frutificar quando você morrer. Aí sim nós podemos dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais a vontade do Douglas, não é mais o desejo do Douglas, mas é a vontade do Pai. Irmãos, enquanto você não morrer, não dá para frutificar. Você precisa morrer. Eu preciso morrer todos os dias. Segunda coisa, olha para o seu irmão e diz assim: você precisa aprender a perder. Sabe, irmãos, é interessante que o reino de Deus é totalmente contrário. Enquanto esse mundo nos ensina que você tem que ser o melhor, você tem que ganhar, você tem que ser relevante, você tem que andar com as melhores pessoas, né? A teologia coach. Não, você tem que ser o melhor, você tem que andar com as pessoas influentes. A Bíblia diz assim: você precisa aprender a perder. Olha o que diz Mateus 16, 25. Se você se tentar apegar à sua vida, você vai perder ela. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, então você vai viver ela, vai encontrar ela. A versão NVI diz: você vai achá-la. Sabe, irmãos, o problema é que nós estamos vivendo uma geração que nós estamos freneticamente buscando: eu preciso vencer, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser relevante, eu preciso ter um bom isso e aquilo. Mas, irmãos, enquanto nós não estivermos dispostos a perder, nós não viveremos o propósito de Deus. Acho que você não entendeu. É porque é difícil. Eu falasse hoje, você vai sair daqui com um carro novo, você tinha pulado na sua cadeira. Porque é isso que a igreja foi condicionada. Se falar assim: hoje, irmão, você vai receber aquilo que você está orando tanto tempo, você pula na sua cadeira. Por quê? Porque é emoção. Agora se falar: irmão, Jesus te trouxe aqui para perder hoje, você fala: credo, misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que quem quer encontrar a sua vida precisa perder ela. A Bíblia nos ensina: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós aprendemos diante da Bíblia que nós precisamos negar a nossa vida, precisamos perder a nossa vida. Mas o que o mundo diz? Faça o que o teu coração mandar, seja feliz. O importante é ser feliz, assinado Satanás. E muitas vezes você acredita nessas besteiras que você ouve por aí. Não, porque Deus falou comigo. Falou o quê? Falou que o meu coração determina onde eu vou chegar, que eu posso seguir o meu coração.
Para de viver essas heresias, irmão. É por isso que às vezes as coisas não vão para frente. Não é sobre o quanto que você é bom, mas é sobre o quanto você depende da bondade de Deus, meu irmão. Não é o quanto que você consegue conquistar as coisas, mas é o quanto que você se anula para que Cristo, através dele, você possa ver o propósito. É por isso que Paulo diz, eu considero tudo como perda. Por quê? Porque nada que eu fiz nessa vida vale alguma coisa. Tudo isso é esterco, é lixo. Tudo isso vale menos que lixo. Sabe, meu irmão, se você entrar aqui hoje, existem coisas que têm tomado o lugar de Jesus. Talvez vai custar muito caro. Mas quanto mais é dado, mais é requerido. Talvez você vai ter que entregar coisas caras na mão de Jesus hoje. Eu não estou falando questão de oferta, você vir aqui nem vai ter oferta. Mas talvez tem coisas muito caras que custam para você. Talvez seu caráter, seu status, talvez sua reputação. Talvez os seus desejos, seu prazer, seu trabalho. Tantas coisas têm tomado o lugar de Jesus na sua vida. Será que nós estamos dispostos a entregar tudo diante de Jesus? Será que nós estamos dispostos a realmente gastar a nossa vida aos pés de Jesus? Qual que é o propósito da nossa vida, irmãos? Assim como nós vamos morrer para que Cristo possa viver, se nós não morrermos, não dá para frutificar, não tem frutificação sem morte. João Batista, ele vem preparar o caminho de Jesus e ele diz em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, enquanto você não diminuir, Jesus não vai crescer na sua vida. Enquanto você não der espaço para que Cristo seja exaltado e glorificado, Deus não vai usar você, porque você precisa ir para o pó, você precisa ir para o chão, você precisa perder. Não, comigo não é assim, então Deus não vai te usar. Não, mas eu tenho capacidade. Deus não quer a sua capacidade, Deus quer seu coração. Não, mas eu sou bom. Deus não quer quem é bom. Quem é bom não serve, porque o favor de Deus não é para quem é bom, o favor de Deus é para quem é limitado e não sabe fazer as coisas. O favor de Deus não é para quem é capaz, o favor de Deus é para aqueles que falam, eu não consigo, é para esse. Enquanto você bater no peito e falar, eu sou bom, Deus não vai te usar. Mas enquanto você falar, Deus, não dá mais, aí Deus te usa. E por último, existe uma história real, que certa vez, irmãos, numa igreja perseguida, os tempos antigos, na época das perseguições, e há um momento onde existe um grupo de cristãos chorando, e muitos cristãos morreram pela perseguição, porque eles não negaram Jesus, e existe um grupo de cristãos chorando, e chegam pessoas e falam assim, por que você está chorando? Porque você perdeu seus amigos? Eles dizem, não, eu estou chorando porque eu não morri junto. Se eu não morri junto é porque eu fracassei em algum momento. Porque se eu tivesse sido fiel ao Senhor, eu teria morrido. Sabe, irmãos, será que nós ficaremos felizes? Eu falar, uau, glória a Deus, que livramento. Sabe porque a gente vive uma modernidade que a gente só quer ganhar, a gente não quer perder. Mas nessa época esses cristãos estavam chorando, dizendo assim, eu fracassei. Porque se eu tivesse sido fiel a Deus, eu teria morrido também. Se eu não morri, é porque eu falhei. Se eu não morri, é porque em algum momento eu não dei um bom testemunho sobre Cristo. Se eu não morri, é porque em algum momento eu não me pareci com Cristo. Porque se eu me parecesse com Cristo, eu também teria morrido. E eu te faço uma pergunta hoje. Se ser cristão fosse um crime, você seria condenado? Vou além, porque ser cristão hoje é relativo. Se parecer com Cristo fosse um crime, você seria preso? Ou você passaria ileso e ainda iria ser hipócrita, dizer, aleluia, glória a Deus, que livramento. Livramento nada, que você não se parece com Cristo, por isso você passou. A grande questão é quanto que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. Quanto nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Quanto nós estamos dispostos a gastar a nossa vida diante de Jesus. Ou será que nós estamos como Pilatos? Eu não quero me dispor com ninguém, então eu lavo minhas mãos. Decide o que você quer, faz o que você quiser da vida. Pessoas, crentes que estão em cima do muro, porque não quer se indispor. Eu quero estar bem com todo mundo. Eu quero estar bem com o mundo, mas eu quero estar bem com os irmãos da igreja. Então eu quero ser aquele crente camaleão. Sabe aquele crente camaleão? Onde ele estiver, ele se adapta. Não, tá tudo bem. É para fazer isso, vamos fazer junto. É para pecar, vamos pecar junto. É para orar, vamos orar junto. É para fazer jejum, vamos jejuar junto. Até quando a gente vai brincar com isso, irmãos? Irmãos, enquanto nós somos cristãos medíocres, nós nunca vamos estar dispostos a perder, só vamos querer ganhar. O dia que não me agradar, eu vou para outra igreja, porque outra igreja me dá oportunidade. O dia que não me agradar, eu vou para outro lugar, porque lá ninguém me conhece. O dia, sabe, irmãos, quantas condições nós estamos vivendo? O cristão medíocre, ele quer reconhecimento, mas o cristão verdadeiro, ele quer fazer Cristo conhecido. O que nós queremos hoje, irmãos? Eu não sei se você entendeu, mas aquele que é medíocre, ele não quer fazer Cristo conhecido, mas ele quer ser conhecido.
Mas o cristão verdadeiro, ele fala que eu diminua, para que o Senhor cresça. Eu não vim aqui para fazer algo para mim. Sabe, irmãos, o cristão verdadeiro, irmãos, ele está disposto a perder tudo. Mas o cristão medíocre, ele fala, o que eu vou ganhar? Qual que é a oportunidade? O que nós queremos na nossa vida, irmãos? O grande desafio, irmãos, é quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida. A banda já pode subir. A grande questão é quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida por Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente vê a história de Pedro, chega um momento que Pedro diz assim, parafraseando os dias de hoje, Jesus, estamos juntos, hein? Não te largo por nada. Estamos juntos, Jesus. Há um momento que Jesus chega e fala, e aí, vocês vão embora também? Porque os discípulos, né, não os 12, os 70, estão dizendo assim, as suas palavras são duras demais. Daí Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês vão embora também? Aí o Pedro, né, que muitas vezes nós somos Pedro, né? Jamais, Jesus, nunca vou te abandonar. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, Pedro é o cara que se destaca no momento que está tudo bem, né? Porque aquele momento que ele está com Cristo, que tudo parece que vai bem, é aquele que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Uau! Mas a grande questão é, quanto que nós estamos dispostos a seguir Jesus quando as coisas não fazem sentido? Porque é o momento que Jesus morre, e Pedro é um que nega Jesus, ele fala que não conhece Jesus. E há um momento que quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de Pedro, Pedro tinha parado tudo. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite, meu irmão, e um dia você foi como Pedro, aquele que falou, eu amo Jesus, eu vou seguir Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou pregar o Evangelho, a minha vida é de Jesus. Mas chega um momento que Jesus morreu. E a Bíblia diz que Pedro se frustrou. E Pedro parou tudo, Pedro voltou para a velha vida. Talvez você entrou aqui hoje e você voltou para a sua velha vida. Porque você se cansou, porque você se frustrou, porque você não concordou. Pedro, um dia ele fala, estamos juntos, vamos para cima, Deus é mais. No outro dia, eu achei que Jesus era bom, eu achei que Jesus me amava. Pedro volta para a vida antiga. Talvez você entrou aqui hoje, você voltou para a sua vida antiga. Mas sabe o que é interessante, meu irmão? Que quando Jesus aparece para Pedro, a chama de Pedro volta a acender. Então Pedro volta a fazer o que ele foi chamado. E diante de tudo isso, nós vemos que Pedro se torna um grande líder, ao ponto de pregar para a multidão, de Pedro chamar a responsabilidade, de Pedro falar, vamos continuar, vale a pena, e continuar um legado, porque ele teve uma experiência com Jesus depois que Jesus volta. Sabe, eu não sei como você está hoje aqui, talvez está cansado, frustrado, mas deixa eu te falar algo, tenho algo para você nessa noite. Não desista. Tem pessoas olhando para você. Quando Pedro para, meus irmãos, os discípulos todos param, por quê? Porque Pedro era aqueles que eles olhavam e acreditavam. Talvez você tenha tomado decisões precipitadas, mas deixa eu te falar algo, não tome decisões precipitadas, não desista. Existem pessoas se espelhando em você. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu não consigo. Talvez você está como Pedro hoje, você quis voltar para a sua velha vida. Mas existe uma palavra para você nessa noite, meu irmão, não desista. Existem pessoas que olham para você, não desista. Porque existem pessoas que se espelham em você, não desista. Existem pessoas que contam com você. Quando Jesus volta, ele diz, onde está Pedro? Pedro está frustrado, cansado. Sabe, irmãos, nós corremos um sério risco de estar como Pedro. Um dia ter tido tantas experiências com Deus, mas no outro está cansado, falando, não quero mais isso para a minha vida. Quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida aos pés de Jesus, meu irmão? Aquela mulher, ela entregou 300 denários aos pés de Jesus, o salário de um ano, porque ela está declarando, nada vale mais que a presença de Jesus. Nada vale mais que a presença de Jesus. Quando Eliseu queima a junta de bois, ele está dizendo, nada vale mais que a presença do Senhor. O que tem tomado o lugar de Jesus na sua vida hoje, meu irmão? Quero te convidar a fechar seus olhos.